Galera, durante a Grande Guerra contra o Império, o Benimaru ele percebeu uma proposta um tanto quanto ousada, tá? Se render e trair o Rimuru, ir pro lado do Império, onde ele teria tudo que ele precisasse, né? Os amigos iam estar de boa e tal, só que como um cavaleiro determinado a defender seus companheiros e defender Tempest, ele jamais aceitaria algo assim. Só que aí, por conta do excesso de raiva disso daí, o Benimaru acabou desbloqueando um novo poder absoluto. Uma ultimate skill muito top, e amassou o inimigo dele, que poderia ser considerado um dos mais fortes do mundo. Bora ver como que isso daí aconteceu? Vem comigo com aquela pipoquinha preparada, aquela manteiguinha que eu sei que você gosta, e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, depois de uma longa batalha que tinha acontecido contra o Kondou, né, o tenente, a Carreira finalmente conseguiu derrotar ele de início. Quando ele abriu os olhos, o inimigo já viu que estava lá, lutando até a morte, e a mulher que estava lutando contra ele estava olhando para ele. Um demônio de cabelos loiros brilhantes, maravilhoso, com um sorriso encantador. Certamente uma bela vista para ele, né? Eu sei que você curte a Carreira, cara. O Kondou em si, ele começou aqui, ouviu as palavras da Carreira, mesmo que achasse que ele não entendeu o que ela falou, e a própria Carreira provavelmente já estava ficando sem energia à beira da morte. Só que aí o riso dele brotou pensando nisso, ele tentou se sentar, mas não conseguiu. Ele estava numa bagunça completa. A Carreira, por outro lado, estava na verdade livre, pura, tranquila. E ele realmente estava com uma inveja dela estar tão bem assim, falando do puro coração dele, sacou? E ele estava pensando o seguinte, o desejo dele de um homem derrotado seria completamente ridicularizado por ela. E ainda assim, por algum motivo, ele disse isso em voz alta. Mas a Carreira pegou a pistola Nambu dele, que estava lá caída no chão, e falou tipo, essa arma sua tá quebrada. Assim que o Kondou pensou nisso, enquanto a consciência dele começava a desaparecer, ele não esperava um incentivo do antigo inimigo dele para voltar a ficar de pé. E então o Kondou, ele espremeu o que restava da sua última energia, sorrindo, e depois de algumas palavras ele começou a abandonar a consciência dele. Mas a Carreira era originalmente um demônio com quem nunca se poderia negociar. E ainda assim, de alguma forma, ela sentiu como se pudesse ouvir o pedido do Kondou, tá ligado? Do fundo do coração dele. E aí ela falou que ia dar tudo o que tinha para ele. Só que a alma dele seria a dela. Então, essas palavras não podiam mais ser ditas pelo Kondou, mas o Kondou abriu os olhos no que restava de força, olhou pra Carreira com a força de vontade e foi, mano, um negócio absurdo de se acreditar. Ele chegou, esticou a mão pra arma e a Carreira realizou o desejo dele. Eles fecharam um acordo e quando as pontas do dedo dele tocaram a arma que estava declarada como quebrada, o toque do dedo do Kondou começou a fazer com que essa arma brilhasse dourado. A alma do Kondou foi passada para a Carreira através dessa pistola. Só que não continha o coração dele, e a Carreira sabia disso. Ela começou a pensar nisso para si mesma e ao mesmo tempo ela sentiu como se estivesse ouvindo uma voz dele vindo de lá. E ela rapidinho voltou a atenção para a pistola, né? Olhou para a pistola e começou a falar que ela estava deslumbrante e tal, e falou que agora ele não vai estar mais sozinho, porque ele vai estar junto com ela. Bem, parecia que estar com ela agora seria uma coisa boa. Então, ela se levantou e parabenizou pela sua grande vitória aí. Inclusive, ela estava muito impressionada e estava orgulhosa pelo Kondou ter sobrevivido. Era um prazer para ele ser elogiado pela Carreira. Eles eram muito parecidos, né? Os dois em sentidos de que ambos odiavam perder, né? Então eles foram para a batalha que ainda não tinha acabado. A Carreira saiu com um sorriso ali para poder cumprir todas as exigências que ela tinha que cumprir e lutar contra o Rudra, porque faltava isso, né? Só que, galera, o caminho ainda lá fora era muito maior do que a gente imaginava. Ainda tinham dois inimigos por perto que tinham que ser enfrentados e derrotados. Seria o Grande Grão Geral, né, que era considerado o cara mais brabo em habilidade, de puro poder, inclusive de bater de frente com o Kondou. Dependendo de quem você perguntasse, poderia até ser dito como o homem mais poderoso do mundo, que era o Great. E uma outra pessoa, que era a última cópia da Velgrind, o Dragão das Chamas. O Benimaru disse que cuidaria do Great e a Testarossa cuidaria da Velgrind, cara. Eles eram as últimas partes para assistir os últimos portões para chegar ao Imperador Rudra. O Great, nessa hora, era o terceiro na hierarquia imperial de um dígito, e ele tinha uma história repleta de glórias, feitos maravilhosos. Ele era o tipo de cara que tinha sido fundamental para a construção do Império, sacou? Principalmente na promoção de 1000 anos de paz. Antigamente era conhecido como Deus da Guerra, então já dá pra imaginar que esse cara é brabo. E mesmo agora, mesmo que ele não estivesse ainda mais na linha de frente, ele ainda era o líder dos 4 cavaleiros, o braço direito do Rudra, sacou? O Benimaru, apelidado de o Senhor das Chamas, era o seu adversário naquele momento. Os dois estavam se encarando dentro ali, no centro de um coliseu, prontos para o confronto.
Sem muitas delongas, o Granite ele já se apresentou enquanto Benimaru reivindicava a posição dele como segundo no comando do Lorde Demônio Rimuru. E a batalha prestes a começar quando o Granite interrompeu com uma outra observação sobre a força do Benimaru. Ele parecia sugerir que o Benimaru ele considerasse se render, uma ideia que acabou irritando um pouco no Benimaru, tá? Não era hora para eles conversarem, né, quando essa luta estava prestes a começar de verdade. Mas o Granite, contudo, ele não parecia aceitar a derrota iminente que estava vindo. E ele propôs uma espécie de trégua, oferecendo ao Benimaru para se juntar a ele e largar Tempest. Uma jogada bem astuta, ousada até vindo do lado dele. Ele queria visar reforçar as suas próprias fileiras de guerreiros ali, né, do outro lado, para que transformassem numa potência muito grande. E o Benimaru sentiu uma certa manipulação por trás dessa proposta vinda dele. Não tinha como não ser uma manipulação. Isso até deixou ele ainda mais irritado. Porra, os subordinados do Rimuru não vão simplesmente se render e virar de lado, sendo que assim, independente de eles fazerem isso ou não, se eles virassem de lado, o Rimuru poderia simplesmente acabar com ele assim, ó, um estalo de dedos. Fora que é aquilo. Orgulho, honra de quem salvou a vida dele, salvou a família dele, ajudou todo mundo, que o Rimuru é o tipo de pessoa da paz, tá ligado? Então, o Benimaru ele percebeu que o Granite estava tentando usar essa força dele para os seus próprios fins. Mesmo assim, ele começou a pensar nessa situação, calculando os próximos passos. O Granite sugerir uma trégua em um outro mundo mostrava que ele entendia a situação dos outros portões que estavam sendo quebrados ali, das outras pessoas que estavam sendo destruídas. Não era só um guarda, na verdade era um guerreiro com uma visão muito tática, mas a proposta do Granite não fazia sentido nenhum para o Benimaru. Ele se preocupava com o Rimuru e não queria atrair ele de forma alguma, então o Benimaru sabia que o Granite queria que eles se matassem mutuamente e não estava disposto a cair nessa armadilha. Enquanto o Benimaru ouvia o Granite, uma voz familiar chegou até ele, uma voz diferente. Essa era a voz do mundo e ofereceu para ele uma mudança no poder do Benimaru, algo que ele acabou aceitando, apesar de ter certas dúvidas de quem era. Ele queria mais poder, queria conseguir proteger o mestre dele, o Rimuru, a todo custo. O Benimaru estava prestes a alcançar o potencial máximo dele, combinando todas as suas habilidades com raça de espírito, da chama do Oni, e ele estava determinado a se tornar mais forte para proteger o Rimuru, sim, a partir daí. Só que a conversa com o Granite estava se tornando insuportável. Ele também estava tentando convencer o Benimaru a trair o Rimuru e não parava com isso, algo que o Benimaru já achava muito ultrajante e chato. Ele não tinha mais paciência para isso, então ele percebeu que o Granite não tinha dúvidas sobre a sua força, o que deixou ele ainda mais furioso. Ele queria fazer o Granite se arrepender das palavras que ele estava falando agora. E finalmente o Benimaru, sem aguentar mais, ele não tinha mais nada para dizer e nada a perder, o Granite, né? Ele estava determinado a não se render e acabar com esse cara com um único golpe, não importa o que acontecesse. Ele chegou e falou: bom, vamos acabar isso por aqui? Você, do jeito que está sendo arrogante, eu vou acabar com você com um único golpe só. E o Granite, totalmente consciente do que o Benimaru estava irritado e tal, falou sem rodeio nenhum. O que deixava ele ainda mais chateado era que as palavras do Granite eram incrivelmente sérias. O cara não estava zoando, ele estava falando sério. Realmente ele queria dizer o que ele estava dizendo. E o Granite tinha aquela aura de campeão, né, a arrogância de um campeão. O comportamento deixava claro que ele não precisava de jogos ou truques para nada. Ele despejava uma verdade desconfortável. E aí ele até falou: se você, Benimaru, realmente é um general, pensa bem nessa proposta aqui. O destino dos subordinados dele estavam nas mãos dele, porque ele poderia ajudar todos os subordinados do Benimaru. E ele até falou a verdade no cru agora, ó, que o Kondou e o Danhada são formidáveis, que ele conhecia o Danhada, inclusive, há muito tempo, sabia que ele era capaz, mas ele disse que ele era mais forte. Essa é a verdade. Ele é um oponente formidável até para um primordial, irmão. Ou seja, lutar contra o Diablo já seria muito para esse cara. Eu não sei se ele tá falando em questão de arrogância ou se realmente ele tá falando por ser mais forte do que um primordial. Seja Diablo, Última Carreira, Testarossa, enfim. Eu acredito que não, né? Acredito que o cara tá sendo um pouco se colocando muito no pedestal aí. Acho que mesmo se ele fosse, bom, lutar contra o primordial, eu acredito que talvez a Última ou a Carreira ele consiga lutar. Agora, Testarossa, Diablo, Guy Crimson, irmão, esquece. A Misaria Rain ele também conseguiria de boa. Mas, então, temos o Kondou. Ele, sendo o Kondou, ele é mais novo, não tão habilidoso quanto o Danhada e quanto esse cara. Ele só foi colocado sob o controle da sua majestade lá do Rudra porque representava um grande perigo. Mas nem mesmo um primordial poderia derrotar ele. Mentira! Tá vendo como é que é mentira? Por quê? Porque a Carreira derrotou. Em outras palavras, desafiar o Rudra significa enfrentar 4 mestres mais poderosos do mundo, incluindo a Velgrind também e o próprio Granite.
Então assim, ele falou pro Benimaru, pô, você entende o quão impossível é lutar contra mim, não entende? E o Benimaru pensou que o grande estava surpreendentemente falador demais. Agora que a raiva dele estava um pouco mais controlada, ele tentou obter algumas informações, apesar de algumas palavras serem bem irritantes. O Benimaru percebeu que se ele pudesse descobrir mais sobre o funcionamento interno do Império, valeria a pena ele aguentar o cara falando ali durante horas, porque é só cuspir informação para ele passar pro Rimuru depois, o que ajudaria muito na vitória. Mas o que incomodava era o fato de o Imperador ter o Condor sob o controle dele. Era claro que o Imperador Rudra ele possuía algum tipo de habilidade de dominação, sacou? E o Granite continuou argumentando lá, sugerindo que o Benimaru e os subordinados dele se juntassem a ele, assegurando que eles não seriam controlados pelo Rudra, mas sim mais valorizados ainda. Esquisito isso. E o Benimaru não estava convencido. A raiva dele começou a aumentar de novo, e o Granite, com seu tom natural, deixou claro que ele não estava blefando nem tentando insultar o Benimaru. Daí o Benimaru se sentiu menosprezado por conta disso, cara. Mesmo sabendo que ele tinha crescido em relação ao poder, ele se sentiu menosprezado. E eles decidiram que a melhor forma de resolver essa questão toda aí era através de uma única ação. O Benimaru preparou a espada dele, decidindo que essa discussão já acabou, né? Deixar ele muito irritado. E o Granite suspirou ali, ficou um pouco desapontado. Ele então mencionou Minasa. Só que quando ele mencionou Minasa, o que fez o Benimaru perceber que o Granite não tinha ideia de quem ele realmente era. A conversa terminou quando o Granite desembainhou a espada dele e o comportamento dele mudou drasticamente. Agora que ele estava emanando uma energia que não era diferente da um Oni divino, né? Pronto para esse confronto, o Benimaru foi lá e liberou o poder dele também. Tinha um ditado de um outro mundo que o Granite costumava citar, tipo assim, não pergunte ao pardal como a águia voa, sacou? Ele usou isso para tentar explicar ao Benimaru que um menino não poderia entender os pensamentos de um homem adulto, que era justamente como ele via o Benimaru, uma criança. Ele sentia que o Benimaru deveria ter seguido todas as suas orientações desde o início, só que o Benimaru estava cansado dos sermões, cansado de tudo. Ele queria ação e não palavras. Então, quando o Granite lançou o ataque mais poderoso, ele estava convencido de que seria o fim. O Granite era bom em analisar os seus oponentes, e com a habilidade alternativa que o Rudra emprestou para ele estava muito confiante de que ele conhecia toda a capacidade do Benimaru. Na opinião dele, o Benimaru não era uma ameaça, ele não tinha uma Ultimate Skill, e o Granite estava convencido de que poderia derrotar ele assim, ó. Mas então, uma parada inesperada aconteceu. O golpe do Granite foi desviado pela espada do Benimaru. Só que o Granite não conseguia entender como que o Benimaru tinha adquirido no último momento ali uma Ultimate Skill tão de repente. E o Benimaru, calmo diante do pânico, ele explicou que um homem estava sempre em constante crescimento. Cara, que frase maravilhosa! Só que por dentro ele estava suando frio, sacou? Esse aqui era o melhor. O cara meteu a braba lá, mas por dentro estava nervoso. Ele sabia que se ele tivesse falhado por um segundo sequer, o Benimaru poderia ter sido derrotado. Agora estava na vez dele mostrar o teu poder. O jogo virou. E com a Ultimate Skill do Amaterasu, o Rei Amaterasu, ele exibiu um poder absurdo. A espada, a Lotus vermelha do Benimaru começou a brilhar, mano, como se fosse um novo poder do Amaterasu que representava tanto uma névoa de calor impenetrável quanto uma chama ardente absurda. Então o Benimaru, com a esgrima dele combinada com os poderes do Amaterasu, estava surpreso com o aumento de poder que ele tinha alcançado, ele mesmo. E o Granite, sempre digno do apelido do Deus da Guerra, reagiu de forma rápida e analítica para isso. Mesmo com essa surpresa inicial, ele logo se acalmou, começou a buscar a fraqueza do Benimaru a partir daquilo ali, mas apesar de ter adquirido uma Ultimate Skill, o Granite percebeu que a contagem de magia do Benimaru era significativamente menor do que a dele. Mesmo assim, o Benimaru ainda possuía magículas o suficiente para poder fazer um Lorde Demônio comum parecer um novato numa batalha. É pra tu ver como é que ele já tá superando até os Lordes Demônios comuns. O Granite decidiu que ele poderia derrotar o Benimaru com um único golpe poderoso, e ele gritou determinado a usar toda a força dele para vencer. Ele falou tipo, não me subestime, seu monstro, dessa vez eu não vou me conter. Ele vai usar toda a força para derrotar o Benimaru. E o golpe do Granite, o Yabugun Kekishin Reisho, era o mesmo de antes, só que a diferença de poder do anterior que ele usou contra o Benimaru era enorme, parecia que ele estava suprimindo. Uma onda de choque começou a explodir, vários relâmpagos brilhando na atmosfera, só que todos esses ataques pareciam passar pelo Benimaru, que estava totalmente protegido com a Amaterasu sem causar dano nenhum. Nesse momento, um rugido começou a ecoar, indicando que alguma coisa estava acontecendo no outro mundo, e o Benimaru tinha uma imagem clara do que a carreira tinha feito.
Ele então decidiu mostrar algo especial pro Granite. Sem dar tempo para ele ter uma reação, o ataque do Benimaru cortou o Granite em sei lá quantos pedaços, queimou ele até ele cair no chão. Essa era uma técnica do Benimaru com um nome esquisitaço e grandão, acho que era Oborokokuen Hyaka Ryouran. Era uma parada assim, um negócio doideira, tá? Só que era uma técnica invencível, combinada com o poder, com a velocidade de uma forma formidável, não tinha como você parar isso. Depois dessa batalha, o Benimaru começou a refletir, começou a pensar sobre a derrota do Granite. Apesar dele ser forte, o Granite cometeu um único erro. Ele fala demais e subestima todos os seus inimigos. Então o Benimaru fez uma nota mental para ele não repetir esse mesmo erro, né, que o cara tá fazendo e nunca subestimar quem ele esteja lutando. Bom, família, e assim nós finalizamos o Benimaru com um poder brabo. Carreira também teve a sua vitória e daqui pra frente é só história. Se vocês quiserem mais, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí nos comentários que a gente troca ideia. E galera, eu tenho que agradecer a vocês aqui pelos 200 mil inscritos, eu não posso esquecer disso. Muito obrigado, provavelmente vai sair uma nota oficial, né, um postzinho da comunidade, conto com o seu like lá no post também. Mas cara, de coração, vocês são incríveis, vocês que fizeram isso aqui acontecer. Para muitos pode parecer pouco, né, 200 mil é pouco e tal, comparado a 1 milhão, mas para mim é um marco incrível, porque eu não tô há 5 meses, 2, 3 meses, eu tô há 3 anos, tá ligado? Aqui pra bater essa marca, e eu espero que logo logo cheguemos nos 300, daqui a um tempinho, né, mas só o tempo dirá. Conto com a sua ajuda e com a sua força pra gente continuar essa caminhada juntos, criando conteúdo sempre, beleza? Tamo junto, família. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu!